Frequente na literatura, os relatos de viagem são marcados por um texto versátil e com certa fluidez formal. Mesmo assim, podem se fixar em determinadas áreas específicas, como num ensaio etnográfico, por exemplo, ou em códigos específicos, que é o caso dos diários e autobiografias. É possível dizer que a narrativa de viagem é percorrida por múltiplos discursos, do geógrafo, do militar, do etnógrafo, do arqueólogo, do historiador e até mesmo do escritor. Independente do discurso articulado, esse tipo de texto desconhece os limites das fronteiras, especialmente devido a uma condição múltipla e fragmentária. No entanto, podemos considerar um fator comum entre esses inúmeros tipos de relatos de viagem. O conteúdo é uma manifestação daquilo que os viajantes viram em seu percurso. Tais narrativas são produto de uma experiência em loco e também o exercício permanente da memória. O olhar desse sujeito e suas recordações definem sua enunciação. O viajante é uma espécie de testemunha ocular. Em Viagem a Teherã, o novo romance do escritor e jornalista iraniano naturalizado estadunidense Amir Hosseini, podemos conhecer melhor um país caracterizado por sua riqueza cultural, marcado por contradições através de uma viagem ao passado. O livro chega ao Brasil no final de março, mas já recebeu boas críticas e vendeu só nos Estados Unidos em apenas um mês 15 milhões de cópias. O sucesso pode ser explicado pelo fato de Hosseini ser autor do best-seller Oliveiras do Paraíso, que permaneceu 32 semanas na lista do New York Times best-seller de ficção e foi adaptado para o cinema em 2014. Narrado em primeira pessoa, Viagem a Teherã conta-nos a história de busca de um jornalista iraniano radicado em Nova York desde 1979, quando fugiu para os Estados Unidos com a família após a Revolução Iraniana. O narrador, mesmo criado na cultura muçulmana, incorporou os costumes ocidentais, tendo se casado com Anne, uma professora de Nova Jersey, com quem teve 2 filhos, um jovem de 20 anos e uma adolescente de 16. Um dia, na redação do jornal onde ele trabalhava, ele viu uma foto da mesquita Yazdi em Teherã, na qual aparece uma figura familiar, o seu irmão, 13 anos mais velho, Ardarshi, com o qual perdera o contato completamente. Por dias, aquela fotografia o perturbou, ele chegou a procurar por documentos, cartas antigas do pai já falecido na casa de sua mãe, com pistas sobre esse irmão. Então ele resolve ir a Teherã buscar o paradeiro de Ardarshi e os motivos pelos quais ele se afastou do restante da família. Essa primeira parte do romance serve para ambientar o leitor sobre o cotidiano do narrador. Ele é apresentado como um estrangeiro, muito bem adaptado aos hábitos do país que o acolheu, além de ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e feliz no meio familiar. A infância e a juventude em seu país natal ocupam um espaço muito remoto na memória. A segunda parte da narrativa detém-se às horas dentro do avião. É nesse caminho que o narrador relembra de forma fragmentada dos anos vividos em Teherã, antes da queda do Shah Reza Pahlavi e da decisão do pai, um diplomata, em deixar o país durante a revolução comandada pelo Ayatollah Khomeini. As lembranças do narrador são predominantes. Nesse ponto, o espaço narrativo só existe em função do tempo recordado. O passado perdido define o ritmo do enredo. A memória mais viva está no momento de despedida do irmão, que hoje teria 66 anos de idade. Ele começa então a se questionar sobre o sentido e a própria validade dessa busca. A Teherã que ele irá encontrar não é a mesma de sua juventude, nem ao menos o seu irmão será o mesmo. O narrador não passa de um muçulmano ocidentalizado, de um estrangeiro em sua própria terra natal.
O romance termina com a chegada ao aeroporto da capital iraniana e o leitor não sabe se ocorreu ou não o reencontro com Ardash. A viagem aqui não é um mero deslocamento espacial, é uma jornada pela memória. Podemos considerá-la como uma viagem de formação, de autoconhecimento. Uma particularidade que se destaca no romance é o fato de que, além de ser narrado em primeira pessoa, ele é permeado por fotografias pessoais do autor, Amir Hosseini, e alguns recortes de jornais da época em que ocorreu a Revolução Iraniana. Numa das fotos, um jovem rapaz aparece junto com Amir, seus pais e sua irmã mais nova, sugerindo que o romance pode ser uma autobiografia. Outros elementos ajudam a reforçar essa hipótese, como, por exemplo, o pai do narrador era um diplomata, assim como o pai do autor. No entanto, em inúmeras entrevistas, Amir Hosseini explica que sua família mudou-se toda para os Estados Unidos e ele nunca deixou um irmão mais velho em Teherã. Ele enfatiza ainda que a narrativa é ficcional, mas que aproveitou-se de fatos vividos para dar um contorno mais realista ao enredo. Segundo Hosseini, Viagem a Teherã é a história de muitos imigrantes que precisaram abrir mão de suas origens em busca de algo mais importante e essencial: a própria sobrevivência.